Também, obrigado por ficarem. Nós vamos fazer um momento de relato, né? Da minha experiência de retiro de 21 dias. Então vou compartilhar como é que foram minhas experiências aí, minhas dificuldades, as minhas lágrimas, meus sorrisos nessa experiência de 21 dias, né? E eu queria deixar bem aberto, assim, para vocês fazerem perguntas, né? O que vocês querem saber, como é que foi, alguma questão, podem ficar à vontade. E o meu intuito de compartilhar esse relato, assim, é que, quem sabe, motive outras pessoas também a usufruírem dessa experiência. Se não por 21 dias, por impossibilidade, algumas dificuldades, por períodos mais curtos, né? 14 dias, 7 dias, 3 dias. A experiência de imersão, a experiência do retiro, ela é uma experiência muito impactante, muito marcante. Para começar, como é que surgiu essa história de fazer retiro, né? Como eu tenho formação no Reiki, já teve essa primeira centelhinha, né, de falar sobre um retiro de 21 dias. Porque na história do Reiki tem uma parte onde o fundador do método faz um retiro, né, de 20, 21 dias ali, e através desse retiro ele tem os seus insights, a sua expansão de consciência, né? E a partir disso funda o método. Então, quando eu estudei isso lá atrás, já tem quase 10 anos, né? Eu falava, cara, eu quero fazer um retiro de 21 dias. Sabe, eu quero ter... Vai que eu me ilumino. Já pensou? Já pensou se dá certo? Eu falei assim, vai que dá certo. Né? E se eu... com uma iluminação, não, vai ser top demais, não sei o que é isso, mas a palavra é massa, iluminação, eu acho que vai ser massa. E aí, né, o tempo vai passando, aquela coisa, eu falei, não, 21 dias, eu nem tinha conhecimento de onde faria esse retiro, quem poderia me orientar, tal. E aí a minha primeira experiência de retiro foi com um retiro de 3 dias, sexta-feira à noite, sábado, domingo. E era um retiro de silêncio. Eu falei, Jesus, eu falo pra caramba, vou morrer lá, sem poder conversar, sem poder falar, como é que vai ser isso, né? E aí eu tive essa experiência, foi aqui em Uberlândia, dos 3 dias de retiro, e foi uma experiência muito interessante. No início era estranho, assim, quando você não fala, sabe? Eu ficava com vontade de rir do povo, sem conversar, assim, fazendo gestos, fazendo mímica, aquela coisa. Aí tinha que falar uns trem simples, esse povo, né, ficava, deixa eu escrever, pegava um papel, escrevia. Então foi uma experiência bem rápida que eu tive, sexta à noite, sábado, domingo, acho que depois do almoço, mais ou menos, por aí. Só que dessa experiência eu percebi o seguinte: primeiro, a gente se adapta mais fácil do que a gente pensa. Por quê? Quando foi na tarde do sábado, aquele ambiente onde todos estão fazendo a mesma coisa, na mesma harmonia, facilita demais também. E aí eu já estava a mente mais tranquila, mais calma, né? E eu saí desse retiro de 3 dias com uma clareza mental, um estado de bem-estar, né? Lá a gente fazia muita meditação nesse retiro pequeno, e eu saí num estado de paz dentro de mim, assim, sabe? Aí eu falei assim, eu saí de lá assim, com uma presença também, presença no aqui e no agora, sabe? Eu falei, gente, eu acho que eu me iluminei. Eu falei, o Zui era fraco, ele gastou 21 dias, eu gastei 3 dias e eu me iluminei. Por quê? Eu não sei, eu acho que é isso, porque eu estou numa paz dentro de mim que é incrível, uma tranquilidade, uma estabilidade. O carro me fecha na rua, eu nem fico bravo, sabe? Não dá seta, fecha, nem fico bravo. Eu acho que isso é iluminação. Aí o fato é que eu voltei para o trabalho na segunda-feira, aí eu ainda mantive esse estado.
Na terça-feira, a minha iluminação começou a falhar. A luz começou a piscar, sabe? E aí, quando chegou na quarta-feira, eu voltei aos meus padrões de hábito, né? Senti um bem-estar muito profundo, mas é uma vida de cultivo de maus hábitos, de corpo, fala e mente. Eu ficava indignado com a falta de educação do outro que te fechava. Eu queria bater nele, né? E aí eu falei assim, não é difícil que nós todos tenhamos uma experiência de bem-estar, de expansão de consciência, de expansão da amorosidade. Na minha opinião, hoje, isso não é difícil. A gente pode acessar esses espaços muitas vezes. Agora, como a gente tem estabilidade nisso? Como a gente dá estabilidade nisso no nosso dia a dia? Quando você sai da caverna e vai para a vida, aí você vai encontrar o seu vizinho, você vai encontrar seu parente, né? Vai encontrar seu chefe, seu colega. E aí? Você vai mandar. Aí é a prova, né? Para você atestar mesmo, frente aos estímulos, se você teve essa aquisição. E aí, quando eu pensei isso, eu aspirei ainda mais. Eu falei, nossa, como é que vai ser 21 dias, né? Vai ser um trem de doido. E os anos se passaram. Quando foi no início do ano passado, eu tive um insight, assim, uma vontade. Eu tenho muita vontade de trabalhar na área de educação, sabe? Eu já trabalho há muitos anos, mas na universidade, mas num aspecto, digamos assim, diferente, né? Então, eu tenho vontade de trabalhar com educação, mas com propostas inovadoras, assim. Já tem muitos modelos bacanas, mas trazer também algum olhar desse, de valores humanos, de cuidado, de inteligência emocional, humanização, inteligência emocional. Eu tenho essa aspiração. E aí, eu já tenho uma especialidade no Reiki há muitos anos. Mas eu fiquei pensando muito que essa questão do Reiki é muito bacana e faz muito bem, só que eu não consigo uma inserção em qualquer contexto. Porque tem pessoas que têm muitas restrições, devido à religião, crenças, várias questões. Então, eu almejo trabalhar com escolas, fiquei pensando, o Reiki é bacana, mas talvez não seja a ferramenta que eu vou ter aquela amplo ingresso, né? Daí eu pensei na meditação, que é uma coisa que o Reiki me trouxe a princípio, depois eu fui desenvolvendo em outros locais, principalmente tive contato com o Centro Budista de Uberlândia, Drupa, e aí eu pude aprender mais sobre a meditação, desenvolver mais, e eu comecei a pesquisar em artigos científicos mesmo, coisa assim, trabalho acadêmico. E eu percebi que a meditação, pelo menos até onde eu consegui ver, é uma das práticas integrativas mais pesquisadas hoje, em contextos diversos. Meditação não é contexto religioso. Meditação tem no budismo, já tem no cristianismo, tem outras religiões e tem a meditação fora de contexto religioso. Tem meditação já em muitas empresas, tem meditação em centros para cuidado com ansiedade, com estresse, com depressão. E tem um volume de produção acadêmica mundial de artigos, teses, dissertações muito grande sobre meditação. A hora que eu descobri esse universo, eu falei, o quê? Eu falei, gente, aqui tá, eu gosto de meditação, adoro a meditação, assim como o Reiki. Eu acho que a meditação é um caminho que eu conseguirei beneficiar mais pessoas, de um modo mais amplo, assim, né? Principalmente esse contexto de escola, você traz dinâmicas e jogos que trabalham a presença no aqui e no agora. Eu falei, meditação vai ser massa, né? De formas diversas, tantos recursos, meditação tem de N maneiras para vários objetivos, né? E aí eu comecei a fazer uma formação de Mindfulness. Mindfulness trabalha esse desenvolvimento, esse cultivo, desse campo meditativo, desse autoconhecimento, desse florescimento, né? É uma formação de 2 anos. Eu comecei no ano passado essa formação. É uma formação laica, não tem a ver com religião diretamente, mas a pessoa que coordena, que orienta esse curso, é um lama budista, que treinou 10 anos lá no norte da Índia, no Nepal, nos Himalaias. Ele tem uma formação muito profunda, teórica e experiencial.
aquele cara que viveu aquilo, tem o sabor daquilo, tem experiência, sabe? Viu muita dificuldade, viu soluções, viu possibilidades. Então, e uma pessoa que eu confio muito, né? O Lama Jigme Lawin, dessa tradição Drupa, que é o do budismo tibetano. Então ele trouxe essa abordagem de mindfulness num contexto laico, num programa de formação de instrutores. A hora que eu pensei em procurar, apareceu. Eu falei, pronto, é a resposta. É aqui mesmo, né? Vou caminhar. E aí nós vimos lá desde o início do ano passado, fazendo essa formação. E aí fechava o primeiro ano com um retiro de 21 dias. Então, para você se formar como instrutor do Instituto de Ciências Contemplativas, coordenado por esse professor, você tem que fazer, até o final da formação, pelo menos um retiro de 21 dias, ou, de repente, dividi-lo. Faz 14, depois você paga os 7, se você não puder, por alguma questão, os 21 dias, né? E aí eu falei, pronto, é minha desculpa, né? Agora, né, eu vou poder falar para minha esposa, assim, ó, que tá aqui, inclusive, falar assim, amor, olha, tô investindo muito tempo, dinheiro nessa formação, eu preciso ir pro retiro, 21 dias, porque como é que eu vou me tornar um instrutor, né, se eu não for para esse retiro? Então foi a desculpa perfeita para eu ir para esse retiro, né? Consegui o acordo, não vai mesmo, né, tal, a formação, como é que eu vou fazer, né? Feliz meu, professor doido, esse professor doido, Nem queria. inventa essas coisas, nem queria ir, né? Eu já tinha uns 10 anos que eu estava pensando nisso, né? Nem queria ir, né? E aí foi muito interessante, porque eu paguei logo o retiro, porque tinha um desconto lá e tal, e o valor era incrível. Eu achei que ia ser 21 dias, numa chácara massa, uma fazenda, eu achei que ia ser caríssimo, né? Quando saiu o valor, eu falei, eu não acredito, ficou nem R$120 por dia. Se você pensar, formação, hospedagem, alimentação, material, foi meu Deus. Eu falei, é muito barato, né? Você pensando em tudo que você vai ter no benefício. E aí eu já paguei aquele trem logo. E depois arrependi. Porque na véspera do retiro, né? Aí quando chega a véspera da coisa, você começa a pensar, meu Deus, eu vou mesmo. E aí surge todo o movimento de apego. É tipo aquele negócio que a gente conversou, você pensa que vai morrer, sabe? E se eu for morrer? Ai, mas eu tenho que organizar um monte de coisa, né? E aí eu ia pro retiro, e eu sou muito ativo, acelerado, né? Faço 1000 coisas, 1000 projetos ao mesmo tempo, né? A última semana pré-retiro foi um inferno. Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar sem celular, sem internet, 21 dias? Como é que eu vou e quem que vai receber? E tal, e aquela coisa, né? E aí foi interessante, porque eu vi o quanto, assim, a gente se identifica com todas essas coisas, né? Foi muito difícil, e foi difícil de tal, eu tinha recém lançado um aplicativo do Clube Lotus, né, que eu desenvolvi, eu falei, pô, gente, aí vai dar um BO lá e eu não tô lá para resolver aqueles apegos, né, aquelas coisas. Gente, se eu não tivesse pagado, talvez eu tinha desistido. Falei, como é que vai ser? E outra coisa que me ocorreu, minhas únicas férias do ano, eu tô muito cansado, eu tô exausto, foi o ano que eu trabalhei mais na minha vida, e eu vou gastar minhas férias inteiras num trem desse? Aí vem o auto-boicote, a auto-sabotagem, sabe? Então a melhor coisa que foi ter pagado. Eu falei, não, mas eu paguei. Eles não vão me devolver o dinheiro, agora eu tenho que ir. Agora não tem jeito, né? Então isso foi uma coisa que eu pensei, dificuldade, que ia ser minhas únicas férias, e como é que eu ia descansar, e depois eu volto do retiro no final de semana, eu já ia voltar, voltei a trabalhar nessa semana, logo em seguida, como é que vai ser isso, tal. Então isso foi uma coisa que eu fiquei meio em conflito pré-retiro, né? E a outra questão que eu falei, gente, será que eu vou dar conta? Isso foi uma coisa que me ocorreu. Eu vou dar conta de ficar lá meditando 21 dias? Eu, sobrepeso em pessoa aqui, né? Ganhou, não vou falar quantos, mas muitos quilos, né? Depois casou, aquela coisa, uma ordem de, beirando uns 30. Não vou falar não, mas eu falei. Sedentário da vida, né?
E como é que vai ser isso? Não vou dar conta. E no ritmo alucinado da minha mente, acelerado, eu vou dar conta desse treino ou não vou? Eu até falei para Samir, outras pessoas, falei, gente, eu não sei como é que vai ser, porque eu tô tão acelerado, fazendo muito trabalho, muito projeto, muita coisa, será que eu vou dar conta ou não? Enfim, esse foi os meus desafios iniciais, sabe? As histórias que a mente cria, que inventa essas coisas. E ainda bem que eu paguei. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter pagado esse retiro antecipado. E aí fomos. Sem saber como é que ia ser essa dinâmica. O retiro foi numa chácara aqui perto, né, uns 40 quilômetros. Aqui perto. Hã? Aqui perto? Perto, 40 quilômetros de Uberlândia. Foi aqui? Foi no Rio? Hã? Não, essa foi outra formação, que é o de novembro para dezembro. Aquela foi em Reiki. Aquela foi outra. Essa foi aqui. Olha que bacana. Gente, impressionante. Poucos alunos, 20 e poucos alunos. A minoria era de Uberlândia. Então, tinha gente do Ceará, Sobral, Recife, Natal, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, do sul do Brasil, alunos. Não, na verdade tinha pouca gente da formação de instrutor. A maior parte era gente que só veio para o retiro. Você pode ir só para o retiro. O retiro é aberto. O retiro é mais experiencial, sabe? Ele é pré-requisito da formação de instrutor, mas é aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mesmo que não tenha preparo. Tá? Então, chegou lá, uma coisa que eu fiquei pensando, que massa, né? Tão pertinho de mim, não gastei nem com passagem, com nada, foi aqui, onde que a maioria das pessoas eram de fora. E aí na primeira semana, você fica meio animado, meio empolgado, né? Porque você conhece o povo, o ambiente é muito lindo, aquelas coisas todas. Então, na primeira semana... Podia conversar. Podia conversar, menino. Então, você distrai muito, porque é um retiro que respeita muito o movimento de onde que a gente vem. A gente vem... Você não chega lá e já fica em silêncio, não. É uma semana para você se ambientar, se acostumar e ir reduzindo a fala, se pacificando. Uma semana para você dar adaptação. Eu achei muito legal isso. E aí, todos os 21 dias, a gente começava, a nossa rotina era a seguinte: 6 horas da manhã, eu falei, meu Deus, tudo que eu queria era dormir nessas férias. 6 horas da manhã era a primeira meditação, das 6 às 6:30. Então aí tocava um búzio assim, uma concha enorme, sabe? Tocava lá 3 vezes, aí você, ai meu Deus, 6 horas você estava lá, meditando. Não, mas aí você saía do alojamento e ia lá pra frente do alojamento um templo assim, um galpão assim, arrumadinho até. E aí a gente meditava das 6 às 6:30. Daí, 6:30 às 7:30, tinha uma aula de yoga. Todos os dias, 21 dias de aula de yoga. 1 hora, ainda não. 6:30 às 7:30, yoga. Né? E eu sou travado da vida, né? Aquela coisa, eu era super travado, né? Mas é bem bacana, vai ganhando assim flexibilidade e ajuda até você meditar, né? Às 7:30 até às 9 horas é um intervalo para você tomar café, tomar um banho se você quiser ali e tal, né? E aí 9 horas até meio-dia, meditação. Só que não é 3 horas sentado. É uma meditação muito legal, que são 5 sessões. Uma sessão deitado, relaxando. Meditação de relaxamento. Pra gente... verdade. Quantas vezes você dormiu nessa meditação? Menina, nos primeiros dias eu dormi, foi muito. Nos primeiros dias, você dorme muito durante os períodos de relaxamento. Então, esse era o período que na verdade não meditava, dormia. Muitas pessoas roncavam. Por quê? Essa abordagem de mindfulness que o professor usa, ele chama de kindfulness,
que é gentileza, acolhimento. Então é uma gentileza com a mente e com o corpo. Então era assim, essas 3 horas de meditação. Primeiro a gente começava uma sessão deitado, relaxando. Aí uma pessoa com uma voz assim ia falando, e agora? Relaxe o seu couro cabeludo. Respire profundamente, relaxe a sua face. E vai fazendo um relaxamento progressivo assim, sabe? No início, muita gente, igual eu, que está muito cansado da vida, né, assim, do dia a dia, dorme mesmo, você descansa muito. Aí, deitado, aí depois senta, meditar sentado, no chão ou na cadeira, respeitando a sua coluna. Seu joelho, sua coluna, aí você senta, aí é uma meditação sentado. E aí, tem a meditação caminhando, uma caminhada. Então, todos os dias a gente caminhava. E era muito legal. Começou mais leve e ao longo dos dias foi aumentando as caminhadas. Então tinha uma floresta, a gente fazia 3 modalidades. Uma caminhada bem devagarzinho, que é uma caminhada contemplativa, na floresta. Massa. Caminhando em silêncio, em fila indiana, sentindo a natureza ali, escutando os pássaros, as coisas. Devagarzinho, imagina. Você acordou light, ninguém te mandou mensagem, não teve zap, né? Mandou, sim, você não recebeu. Mandou, mas eu não recebi. Você que o diga, né? Então, caminhando pela floresta com algumas paradinhas para você ouvir os sons, perceber. Então, porque tudo é meditação. Meditação não é estar só sentado, é estar lúcido, presente, consciente, atento, né? E muitas técnicas diferentes. E aí tinha esse trecho. Aí depois, quando a gente estava mais preparado, né? Tinha um trecho que saía da floresta, aí você pegava uma subida assim da fazenda, que você ia lá na soja, lá em cima. Menino, uma subidona, sabe? E aí, esse era acelerado. Acelerado, ó. Acelerado mesmo, para suar. E você prestando atenção, a sua respiração, aquela coisa, né? Aí você voltava molhado. E aí ia fazer, depois quando você já estava preparado, tinha as 3 rotas. Que aí depois você passava no lago, porque tem uma represa, um lago assim, enorme. Ia no lago, é uma caminhada média. Então fazia isso, dava uns 40 minutos de manhã, uns 40 minutos da tarde, mais ou menos. No início era menos, os primeiros dias, depois foi aumentando gradualmente, né? Então, chegava da caminhada, o que a gente fazia? Deitado. Delícia. Não, mas chegava que horas? Meio que dia? Não, caminhava, ó. A cada sessão é 24 minutos. Então, deitado 24 minutos, sentado 24 minutos, caminhando. Chegava, sei lá, a quase 11 horas, mais ou menos. 11 horas, deitado. Relaxado. Depois sentava mais uma vez. Aí dava meio-dia. Aí finalizou. As 5 sessões. Então, esse esquema de fazer diferentes formas quebra um pouco aquele negócio. Nossa, eu não dou conta. Não, porque você descansa, você caminha e tal, né? E aí, as atividades é em silêncio. Na primeira semana, nos intervalos, a gente conversava. E também tinha orientações. Então, na primeira semana, tinha orientação sobre o relaxamento, a meditação, diferentes formas de meditar. A gente meditava com foco estreito na respiração ou num ponto. Depois meditava com foco aberto na natureza, no espaço. A gente treinava também mentalizações, trabalhava bondade amorosa, a gente experimentava diferentes formas de meditação com instrução do instrutor. Então essa primeira semana é uma adaptação, é para você conhecer, para você saber, né? Sentir e se adaptando. E aí chega no 7º dia, você já está assim, sua mente está mais quieta, você já papagaiou com os colegas, o assunto já está acabando, né? Já se adaptou com aquela rotina, aí a gente entrava em silêncio. Aí esse era completo. Então a segunda semana é que foi de silêncio completo, uma semana.
Daí a gente não falava em hipótese nenhuma. Ah, o restante do dia, perdão. Meio-dia até 2h30 era um intervalo bom. Almoço. O almoço era leve, bem leve, não tinha carne. Sempre leve, eu perdi 6 quilos lá, gente. Sucesso. Emagreci. Foi bom, sabe? É. Já quero voltar, né? Mais 6 quilos eu fico top. Né? Top. Achei massa isso, sabe? Porque não é uma coisa assim só... Não, é trabalho do corpo e da mente. Casado. Né? Não uma tem coisa influencia a continuação outra. aqui na cidade? Tem, menino, vamos fazer esse negócio. E aí, a gente tomava um banho, descansava, dormia na hora do almoço. Quem quiser se ler. Alojamento era individual ou tinha? Tem várias modalidades. Tem um alojamento grande, lá nesse espaço, né? Onde que a gente ficou. Um alojamento grande, feminino. Um alojamento grande, masculino. Muitas vagas. Coletivo. E tinha alguns apartamentos também. Se você quisesse ficar no apartamento, você pagava um pouquinho a mais lá, né? Mais reservado, com um banheiro próprio também e tal. Nesse lugar. Eu não sei se o professor vai fazer o próximo ano, porque vai ser sempre em janeiro. Sempre em janeiro tem. Já é a 5ª edição desse retiro de 21 dias. Já vai organizando aí, gente. Não sei se vai ser no mesmo lugar, porque... Hã? Não, chama Casa da Terra, foi. Aqui perto, 40 quilômetros, super legal. Então eu não sei se vai ser lá mesmo, mas se não for um local do mesmo porte ou melhor. Tem de 28 dias? Não, só 21. A equipe de organização, ela também está neste movimento? A equipe de organização? Quem organiza está no movimento do silêncio? Sim, todos. A gente é uma cozinha caladinha. Por quê? Na verdade é o seguinte, a cozinheira, que foi uma cozinheira contratada, ela não participava do retiro, né? E tinha uma outra pessoa que estava apoiando, então elas conversavam mais reservado. Não ficava conversando na sua frente. Agora... Então, é isso que eu estou dizendo assim, então foi uma organização de tudo, assim, desse movimento do silêncio. Sim, tudo. Todos os momentos. E aí 2h30 a gente voltava lá pro salão e fazia mais 5 sessões. Das 2h30 às 5. A caminhada. Deitar. Sentado. Caminhando. Deitado. E sentado. Então é um negócio bem orgânico assim, né? Eu achei massa porque eu tava muito sedentário assim, né? E aí você vai descansando ali também, né? E aí depois 5 a 5h30 teve um intervalinho. Aí 5h30, 6h30, todos os dias tinha uma aula de Tai Chi. Ah, que legal. Gente, eu aprendi Tai Chi, a forma curta, sucesso. Até no final do retiro, os alunos ofereceram uma apresentação para o instrutor, para o coordenador do retiro, né, o Lama, fazendo Tai Chi lá, sem a professora, só os alunos. Não é? Então, isso eu acho. Mas se for de manhã, porque tanto mosquito e você podia tocar os mosquitos. E 5h30, repelente tem obrigatório. Não tem como, não tem repelente. E tem protetor solar e repelente. É obrigatório. Gente, não dá pra ficar sem. Pode matar o mosquito? É com você. Tem gente que mata, tem gente que não. É de você. E aí era uma aula bem leve, de Tai Chi, tranquilo, né? Lá tinha uma piscina gostosa também, você podia usar nos intervalos e tal. E aí 6h30 às 7h30 foi o intervalo de janta. Aí das 7h30 às 9h, na primeira semana da noite, era uma instrução com o orientador. Então ele ia dar orientações, ensinar. Na segunda semana, que era o silêncio total, era mais 3 sessões de meditação. Sentado, deitado e sentado. Quando chega a instrução também, você não pergunta nada. Pergunta. Pergunta. Ixi, é um bate-papo. Faz pergunta. Não, na primeira semana só que tem instrução. Tá. Na segunda não tem instrução nenhuma. Você já sabe o que você tem que fazer. Segunda semana você já sabe, tá todo mundo orientado. E aí tá todo mundo já... Ó, gente, começando amanhã. Já acorda,
silêncio. E aí é muito estranho, porque assim, no meu caso, né, cada pessoa tem a sua experiência diferente, né? No meu caso, uns 2 dias de silêncio foi a minha adaptação. Porque eu venho do movimento de muito estímulo mental, cansaço, aquela coisa louca, né? E na primeira semana você treina, relaxa, acalma, só que ainda se distrai muito. Quem quer, né? Com as conversinhas, né? Eu adoro conhecer o povo, e de onde você vem, o que você come lá, o que você faz, quer saber tudo, né? Aí quando chegou na segunda semana, que é de silêncio, minha filha, foi o choque, né? E aí? Aí não podia falar nada, aquela coisa. E uma coisa muito impressionante, os meus pensamentos falavam alto. Como não tinha televisão, WhatsApp, não tem essas coisas, como não tem isso, você fica com você. E aí você começa a ver o seu pensamento falando alto. Eu assustei. Falei, gente, que meu pensamento está falando muito alto. Engraçado. Mas é uma coisa que você fica em silêncio, mas você não fica ocioso, né? Tem atividade. Continua aquela programação que dá sustento, né? Dá aquela base ali. Então é muito interessante, porque aí, gente, essa semana foi uma viagem para dentro Depois que chega deve ser terrível. incrível. Porque você já ganhou uma certa estabilidade, uma certa serenidade. Aí você começa a ficar mais tranquilo para lidar com as coisas que surgem. Não é do nada, não é abrupto, não é um choque. Não, você já teve uma base, um acolhimento, uma gentileza com você. No relaxamento deitado, você não dorme mais. Seu corpo já está descansado, a sua mente já está descansada, né? Quando eu cheguei lá, eu dei um sono tão grande, eu falei, meu Deus, só quero dormir. Mas é porque reduziu esses estímulos, né? Aí o corpo tem espaço para sentir o cansaço. E aí eu comecei a ver muito conteúdo interno. E quando chegou no 11º dia, eu entrei em crise. Primeira vez. Até então eu estava bem. 11º dia, me deu uma vontade de ir embora. Porque eu comecei a pensar no meu filho, na minha esposa. Eu comecei a pensar em pizza. É incrível, gente. Pizza e cinema. Me dava vontade de ir no cinema e de comer pizza, que eu sonhei com o restaurante. Sabe, que é uma alimentação, é um hábito que a gente tem. E é uma alimentação leve, né? Tinha uns lá que ficava doido por causa de doce. Eu levei as minhas reservas. Mas não que o meu orientador não veja este vídeo. Mas tinha comida, não tinha sobremesa? Alguns dias. Geralmente é muita fruta. Sem sal, sem doce? Muita fruta e pouco sal na comida. Pra gente... aquela retenção de líquido. Isso. Então uma comida... É detox. O negócio é chique, minha filha. Detox. É igual um spa. E aí, né? Claro que eu levei as minhas reservas. Você traficou. De chocolates. Eu levei muitos chocolates. Não, mas podia, né? Claro que não. Você acha que eu perguntei? Eu tinha certeza que se eu perguntasse, talvez ele ia falar que não. E aí Então, eu não perguntei. Eu simplesmente guardei e fui comendo. Comia lá no meu alojamento, né? E é assim. Igual o povo Big Brother tá morto. Aí, mas chega uma hora que o seu suprimento acaba. E aí me deu vontade com uma pizza. E aí, por fim, né? Eu falei, cara, eu vou embora. Nossa senhora. Aí ficou aquele negócio. Não. Ficou aquele negócio, aquela vontade. Eu vou fugir, eu vou embora. E aí o orientador fala o seguinte. Ninguém chora, ninguém. Todos choram. Muita gente chora. Eu mesmo chorei pra caramba. E aí nesse momento o orientador fala assim, se você precisar de conversar, aí você me fala. Se você quiser só escrever, eu respondo só escrito. Mas se você quiser conversar, eu converso. Mesmo na semana, qualquer dia. Mesmo na semana de silêncio. Se você precisar conversar, ele te acolhe e te orienta. E aí... E aí, eu falei, beleza, né? E aí, muitas pessoas recorreram a ele. Muita gente pediu
a entrevista, a orientação, muita gente chorou, muita gente ficou introspectivo, muita gente riu, o negócio é interessante. Que volta Por quê? pra sua essência. Volta. Semana, Na segunda. Eu fiz na segunda. Eu percebi isso. E por quê? Silenciou mais, ficou mais consigo, sabe? Apareceu mais. E eu percebi que muita gente, pelo menos eu, tinha muita coisa represada dentro aqui, alguns sentimentos, alguns nós, e você não se permite muito viver isso na vida, porque você tem que ser forte, né? Tem essa ideia, eu tenho que ser forte, eu tenho que lidar com muita coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar com aquela pessoa, e meio que se segura. E lá você acha um espaço de amorosidade e de acolhimento para falar assim, cara, sabe esse nozinho aqui? Eu deixo ele sair agora. E aí um nó cloque. Aí vem uma emoção, vem uma lágrima, vem muitas lágrimas. Muita coisa. E aí, no meu caso, tinha uma surpresa dentro da minha mala. Dentro da minha mala, eu achei um envelope secreto com muitas mensagens de amigos. Algumas fotos. Algumas fotos. Tinha fotos. E aí, o envelope que tinha todas essas cartinhas dentro do envelope dizia assim, né? Pra você ler nos momentos que você se sentir sozinho. Tamo junto. Até eu tô querendo desenrolar. E aí, quando eu abri no primeiro dia a minha mala que eu fui tomar banho, embaixo da minha, enrolado na minha toalha de banho, tinha esse envelope. Eu fiquei numa curiosidade para abrir e ler todas naquele dia. Mas eu vi aquela proposta que estava lá, para os momentos que eu estivesse sozinho. Eu falei assim, cara, eu vou guardar esses envelopes aqui, sabe? Eu vou abrir no momento que eu realmente estivesse sentindo. E aí foi no 11º dia, eu falei assim, cara... 11, transmutação. 11 dias. E todo dia eu olhava com aquela curiosidade, eu falei assim, ainda não é a hora. Aí eu falei, cara, eu vou embora. Aí quando eu tive esse desejo, eu falei, é hora de abrir as cartas. Aí eu falei assim, eu não vou ler todas, eu vou pegar algumas aleatoriamente. Eu pegava, tal, eu tirava. Chorava, aquelas incentivo, carinho, apoio da minha família, das pessoas, né, queridas que estão conosco. E aí, eu te digo, aquelas cartas me relembravam porque eu estava ali. Apesar de emagrecer, Apesar. bom demais, a pele até melhora. Eu não estava no retiro para isso, mas eu fui para o retiro para que eu pudesse me capacitar para gerar benefício para as outras pessoas, para os seres, incluindo eu mesmo. Para eu ter bem-estar e para eu poder ser útil para as pessoas, a elas terem bem-estar também. E a hora que eu olhava aquelas palavras de incentivo, eu me reconectava, eu falava, cara, lembrei, por que eu estou aqui? Vamos seguir em frente. Né? E aí, enxugava as lágrimas, bora lá para a meditação. Né? E continuei. E aí, nessa semana, final dessa semana, teve mais um dia, se eu não me engano, 15º dia. Final de silêncio. Voltou a falar. A gente volta a falar na última semana, gradualmente, para a gente se readaptar e se preparar depois para quando você sair. Então a primeira semana foi desacelerando, a segunda aquela imersão, aquela jornada para dentro, a terceira você vai voltando a conversar. As instruções vão voltando ao longo da prática, no meio da prática, a reunião da noite de orientação, de dúvidas, né, nos intervalos. Só que no início é estranho voltar a falar. Eu ficava meio irritado assim, falei, pô, por quê? Você está muito presente, você está muito calmo, você vê que o que você está falando não faz sentido nenhum, que é uma história. Você fala, para que eu estou falando isso? Você conversa e fala, por que eu estou falando isso? Cala a boca. Né? Você tá muito mais tranquilo, né? E aí essa terceira semana foi nessa volta de conversar, uns 3 dias, você já estava readaptado a conversar de novo, e a gente começa a fazer uma prática de visualizar você saindo do retiro. Como que você gostaria de sair? Qualidades você gostaria de manifestar na sua vida? Integrando
essa experiência com o seu cotidiano mesmo, sabe? Isso é muito legal, levando bondade amorosa, gentileza, atenção, cuidado, propósito para a sua vida, né? E aí, no final do retiro, a gente fez uma celebração maravilhosa lá, com fogueira, dançou, dança circular, as músicas, um negócio muito bacana. Celebração mesmo, de alegria, né? E no último dia tem um retorno, né? Foi muito estranho o retorno. Hoje é o 5º dia que eu voltei do retiro. E hoje que eu cheguei. Hoje que eu assentei. Por quê? Por exemplo, nós temos vício com o celular. Muitos de nós. Compulsão. Igual cigarro. Fica olhando. Ó, tremeu, vibrou no seu bolso, já te dá uma angústia. Tem que olhar meu celular. Se não tremeu, dá angústia. Você fala, uai, mas será que ninguém... Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui, né? Então, se a gente tem... Gente, foi muito mais fácil do que eu pensei, né? Nesse contexto de tranquilidade, de progresso, assim, você se acostumar com outros hábitos. Foi mais fácil do que eu pensei. E aí eu estava totalmente desabituado do celular. Quando eu voltei, 21 dias, apesar de você poder fazer menos, 7, 14, 21... Alguém veio embora? Sim. Foi embora porque ia fazer mesmo menos dias. Ah, tá, mas não... Ninguém desistiu, não. Ninguém desistiu, não. Eu não sei, teve uma pessoa lá que ela foi no segunda semana, ela chegou na semana de silêncio. Essa pessoa. Isso era permitido chegar na Ela já tinha um costume. Ela já tinha um hábito de meditar, ela já estudava, tal. Então ela, não sei bem como é que foi, ela chegou, mas ela teve questões que ela teve que sair antes dos 7 dias. Eu não sei muito bem o que. Se é uma demanda de trabalho, alguma coisa, ela teve que sair. E teve um casal também de namorados que saiu acho que um dia antes, porque o avô teve um problema, foi internado, sabe? Não sei se era um AVC, algum problema bem grave, assim, e eles saíram também antes. Tá, mas qual que era a comunicação que vocês tinham? Como que foi? Tem telefones da organização que fica aqui, alguém vem quase todo dia na cidade, né? Qualquer telefone de urgência, aviso. né? E lá também, na região ali, alguns telefones pegam. Tem que ter uma. Então, algumas pessoas caminhavam um pouquinho assim da fazenda e conseguia sinal do celular. Então, de vez em quando fazia uma ligação. Era permitido. Era permitido. Né, pra saber como é que tá. Ó, eu tô vivo, gente. Né? Só que tem uma orientação quanto a isso também. Para você ter atenção, para não ficar se engajando. Porque senão você não fica nem lá nem cá. Não, problema com o meu cartão de crédito. Putz, aí você fica nem lá nem cá. Né? Aí, em vez de você meditar em bondade amorosa, você tá... Como é que eu vou pagar meu cartão de crédito? Meu Deus, onde que eu... Sabe? Aí você começa a pensar. Então, a orientação é você se desconectar, mas se você precisar, você pode usar algum meio. Né? Ó, eu preciso ligar, tal, para saber como é que tá. Não, beleza, então vai ali na porteira ali que, dependendo da operadora, vai pegar sinal. Né? E a minha proposta foi ir sem celular. Eu nem levei celular. Por causa do meu hábito forte que eu estava, primeira questão, com o celular, que eu todo o tempo eu fico olhando, porque como é trabalho também, tem muita mensagem, muita coisa, eu fico olhando e respondendo toda hora, senão se eu passo 1 hora sem olhar, já tem mensagem. E era aquela coisa. E também eu não podia parar as inscrições dos cursos, as coisas, né? Então eu pedi para a Gabriele ficar com o meu celular acompanhando o trabalho, né? Então foi um pouco mais fácil para mim me desconectar do celular por causa disso. Porque eu sabia que qualquer coisa importante estava sendo cuidada pela Gabriele. Curso, qualquer problema, ela estava cuidando. Então isso me ajudou a desconectar, né? E saber que qualquer BO também, eles iam me avisar, de todos os lados, né? Então eu escolhi essa experiência e eu acho que foi incrível. Aí quando eu voltei, gente, a gente volta num outro ritmo. A mente mais clara, mais estável, as emoções oscilando menos. A gente tem muitos insights durante o retiro. Insights que mudam a nossa vida. Sabe? A maneira como a gente vê alguma questão, se relaciona. E aí eu volto, né?
televisão e aquele noticiário, aquelas coisas, e fica um pouco estranho, fica um pouco alheio aí, sabe? Nossa, que isso. Eu gostava de acompanhar as notícias, mas parece que eu não quero nem saber, sabe? E aí, logo em segundo, eu voltei no sábado. Segunda-feira eu voltei a trabalhar. Ainda bem que a faculdade está de férias, está mais tranquilo, né? Aí tinha um serviço muito grande para fazer. Tem, né? Dura mais de um mês. Aí a minha colega, Eduardo, você quer começar hoje ou amanhã? Eu falei, amanhã. Que eu tô chegando ainda, né? Deixa eu ficar mais quietinho hoje, só fazer o urgente aqui, me adaptar, né? E aí eu percebi que eu me desengajei de muitas histórias profissionais e pessoais. Tipo assim, quando eu voltei, é como se eu olhasse para tudo isso com um olhar fresco. Sabe? Um olhar que não tá viciado. Você olha para a pessoa que você convive todo dia, você vai viciando o seu olhar. A intimidade gera um vício no olhar. E parece que eu olhava para minha esposa como se eu estivesse vendo ela pela primeira vez. Com uma curiosidade, com uma admiração. Essa pessoa, as qualidades, olha só. Depois que você chegou do retiro, E mandar seu pai. Você for, vou mandar isso eu me acho interessante até. Então, esse olhar assim... Você vai, ao invés de mandar ele. Olha, o Eduardo falou isso no início. Quando você Quer mudar o outro, quer né? mudar o outro, muda Não, você, mas se mudar só eu vou chegar, querido. Muda você, que você vai chegar bem, independente da ação e do comportamento do outro. Isso é mais jogo. Isso é mais negócio. Vou te falar. E aí a gente volta com esse olhar mais fresco, mais tranquilo. Olhando pro meu filho, falando assim, nossa, cresceu, né? 2 anos e 3 meses para 4 meses. Essa fase parece... Ué, esse menino é meu filho, cresceu? Que isso, né? E esse olhar curioso, não só pelas pessoas, mas pela vida também. Sabe? Aí você começa a olhar o jeito que você opera, o jeito que as outras pessoas operam na vida, a partir de uma outra base, assim, através de um eixo. Um eixo. Tinha muitas mulheres? Maioria. A maioria. A maioria. Óbvio. A maioria. Óbvio. Óbvio. E aí eu nem queria pegar meu celular. Mas a gente pode fazer essa experiência com os retiros do reiki. Né? Sim. 3 dias. 7 dias, vai ter... Porque você lembra que eu te falei assim, pode escrever, mas acontece que é uma coisa que você não fica ocioso, né? Tem muita atividade. É igual o retiro do reiki. São 5 dias, ou 6, ou 8. Depende do que você vai fazer. E é um retiro muito dinâmico. Tem aula teórica, aula prática, tem Qigong, tem meditação, tem um momento de recolhimento, tem um momento de atividade. Então é muito dinâmico, sabe? Tem um momento que você pode descansar, ir para a piscina, né? Tem um momento do silêncio também. Então é um retiro muito dinâmico, assim. Acho que qualquer pessoa pode ir igual esse. Eu acho que mesmo esse de 21 dias, no jeito que é lá, que é assim, vai gradualmente respeitando esses movimentos, eu acho que qualquer pessoa consegue fazer, na minha opinião, né? E aí hoje, 5 dias depois, eu sinto que eu consegui voltar, até por um esforço, retomar um certo movimento, né? Porque eu preciso trabalhar, preciso ser ágil, eu preciso voltar um pouquinho, acelerar um pouquinho mais, né? Para eu atender as demandas aqui do cotidiano. Então é engraçado, geralmente a gente quer desacelerar. Eu falei assim, gente, eu preciso acelerar um pouquinho para eu me envolver de novo com a rotina, com as demandas que tem, né? Então, hoje eu consegui assim já ter essa naturalidade. Só que não é daquele jeito desenfreado que tinha antes. Você está mais presente, você está mais consciente. Então é a partir de outro eixo, né, que você encontra.
E aí, das minhas grandes conclusões desse retiro, uma delas eu já adiantei para quem estava aqui no estudo mais cedo, né? Uma das minhas maiores conclusões, meus insights, é que a nossa mente é muito criativa. Isso é uma qualidade, essa criatividade da mente. Porém, essa criatividade nos leva a criar muitas histórias. Você cria histórias na sua cabeça sobre o que o outro está pensando, o que o outro deve estar sentindo, como se tivesse uma bola de cristal, né? Aquela área está me olhando assim, eu acho que ela está me achando ridícula. Agora ela riu porque está querendo fazer. E a gente começa a criar essas histórias na nossa mente, né? E se relacionar com os outros a partir dessas histórias que a gente cria. E nada disso é real. São só histórias. E aí a gente prejudica as nossas relações, a gente entra em adoecimento, né? Então, essa eu acho que teve muitos insights que eu tive durante o retiro, muitas reflexões feitas e reflexões iniciadas que eu vou continuar. Mas eu acho assim que isso foi uma das coisas que mais me marcaram, ver o quanto às vezes eu sofri simplesmente por criar histórias e me afogar nessas histórias. E não era nada disso que o outro estava querendo dizer. A intenção do outro era outra coisa. Só que aí o meu movimento aciona um movimento no outro, e aí ele também cria uma história em cima disso, e a gente cria uma comunicação confusa. A gente vai transformando o que não era nada em uma coisa até real, né? Você vai dando essa alimentando realidade. Então acho que esses retiros são uma imersão para dentro e são oportunidades da gente cultivar bem-estar, novos hábitos, sabe, se livrar de alguns nós que a gente estava guardando, carregando com a gente, né? Eu acho que essa é o resumo, né, do que eu gostaria de compartilhar, e gostaria de saber se vocês têm alguma curiosidade, pergunta, dúvida, fiquem à vontade. É aberto mesmo. Que dia você vai marcar para a gente começar de 3 dias? Menina, eu vou começar a pagar meus 21 dias. já se organiza. Já vamos. Eu quero também. Se você pensar, não é caro, né? Não, e fora o investimento, assim, que é... Não, mas Tem tem um que você vai conforto, começar, a gente fazer um final de semana, depois a gente faz um de 7. Preparação. Veja só, tem o do Reiki, que é um retiro de formação e vivência. Se você tiver interesse em formar-se em Reiki também, ou já é formada, né? Fazer reciclagem, pode ir para esse retiro. Tem esse que a gente organiza, vai ser no Carnaval. Mas também, sabe o que eu estou pensando com um projeto aqui? Fazer um retiro de 1 dia de meditação. 1 dia de meditação. Escutando aqui? Começar com 1 dia. Você acordou agora? Está escutando? Não, eu tava acordadinha, eu tava fechadinha. Porque tem espaço para as caminhadas, não precisa... Exatamente, a gente vai fazer, ó, aqui no IPS mesmo, barato para ajudar o custo mesmo, para a gente começar a se familiarizar com isso, com a meditação. Então a gente chega aqui cedo, né, 5 horas, não, mais tarde, a gente chega aqui cedo e a gente vai, aí eu vou facilitando. Você fala e depois o restante a gente fica em silêncio. Isso, Nossa, deixa... a gente vai facilitando. Eu vou facilitando as meditações para a gente aprender, mas nos intervalos vai ser, ó, silêncio, né? E aí chegou a noitezinha, aí a gente, cada um vai para sua casa. Esse, eu tava pensando, a primeira experiência, 1 dia. À noite a gente não pode dormir, né? Esse vai ser o segundo retiro. É o esquenta, o primeiro é o esquenta. Aí o segundo, eu pensei da gente chegar sexta-noite. Aí a gente vai embora no domingo. Beleza. Em silêncio. Hã? Tudo em silêncio. Instrução, o programa. Tudo. Só Goiatuba e silêncio. E o Tumbiara. Pra gente se habituando, né? Olha aqui, ó, todo mundo caladinho.
E aí a gente já vai se preparando e talvez mais pessoas se conectem com a meditação, com esse movimento gentil com a gente, cuidado, de autocuidado. E talvez mais gente vai para o nosso retiro de 21 dias, né? Vai com a gente em janeiro. Já tem até data, 8 de janeiro. Quem vai agora não é essa amiga? Não, minha filha. Já tá entrando no meu retiro. Eu já tô entrando. Eu acho que nós vai junto. Ele já pôs até eu lá no retiro dele. Já pôs minha mãe, já pôs a Samira, já pôs eu. Ele vai junto também. É. Mas esse ano Vai ter que fazer. Eu quero, o próximo retiro de 21 dias, eu quero me oferecer como voluntário para ajudar, sabe, na organização. As coisas mais assim, rotineiras, sabe? Porque é muita demanda, né? E às vezes tem pouca gente para ajudar. Então, assim, eu quero que a Samira possa ficar mais tranquila como participante e eu apoiar. E eu, nossa, gente, eu saí de lá assim, durante o retiro eu pensei em tanta gente. Eu falei assim, nossa, porque eu saí com bem-estar e olha, lá eu acessei uma paz. Eu acho que se eu tivesse ficado em férias em casa, eu não tinha sentido essa paz. E esse bem, voltei animado, menina, caminhando. Cara, eu quero caminhada, quero ir pro Pilates, voltei animado agora, né? Disposto. Então, eu quero muito que outras pessoas vivam isso. Essa foi uma das coisas que motivou esse meu relato. E agora você se dá 21 dias para continuar com essa animação e botar em prática dela. Isso. Aí, ó. E aí, uma coisa que é interessante, várias pessoas relatam que esse bem-estar que a gente sai do retiro, 21 dias, dura por meses. E se você cultiva pelo menos um pouco, não precisa fazer a mesma rotina, isso é difícil aqui, mas se você faz pelo menos um pouquinho, o traço já está criado. Você só nutre o traço para ele continuar, aquela sensação de bem-estar. Tem necessidade. É. A minha filha não quer saber, ela tinha um horário que a prática dela ela tem que fazer, que é sagrado, não sei nada. Nossa, é muito bacana assim. Então eu tô com esse plano mesmo de fazer o nosso encontro aqui no IPS um dia, depois fazer alguns dias, e a gente aprendendo e tendo contato com esse universo. Cadê a folha pra gente assinar? Oi, já vamos passar agora. Ó, 9h30. Falei que eu vou ficar aqui pra pedir pizza pra quando você chegar. Boicotando. Gente, é tão impressionante. Eu cheguei no sábado, domingo de manhã, a minha irmã foi na minha casa. Eu não tinha contato pra ela, não tinha encontrado com ela. Sabe o que ela levou pra mim? Pizza. Um pedaço de pizza. Sem a gente conversar. A hora que eu olhei, eu falei, abençoada seja. Eu acho que eu nem contei, não sei se eu contei isso pra ela ou não, mas... Falou depois. Falei depois, né? Mas eu fiquei tão feliz. Só falta o cinema agora. Mas é bom. O cinema nós já assistimos lá na sua casa, que é filme. Ué, já valeu também, né? Mas eu quero aquela telona e tal. Mas é muito bom, gente. E agradeço pela presença de todos. E que nós possamos dedicar esse nosso encontro aqui para o nosso bem-estar e para o bem-estar de todos os seres. Vamos aspirar que todos os seres sejam felizes, que haja felicidade e paz também em todo esse planeta. Gratidão a todos, eu estou sempre à disposição. Quem quiser voltar, próxima quinta-feira, Então toda quinta-feira vai ter estudo. toda quinta-feira teremos o estudo das 7 às 8h30, né? 7 horas ficou bom pra vocês chegarem? É corrido. Ai, mais corrida, mas... 7h30 fica melhor? Quem sabe é 6h10. É melhor 7h30? Quem que comprou? Então, quinta-feira que vem, 7h30 às 9h. 7h30. 7h30 a gente começa de fato, né? Acho que dá para todo mundo. Então, gratidão e felicidade a todos. Não vai terminar em pizza, mas se alguém quiser trazer um lanche, Boa ideia!